Léo, vamos falar de futebol agora? Futebol que parece que tá voltando, né? Parece que a coisa agora deu uma luz aí e vai voltar o futebol, vai voltar o Atlético, os torcedores do Atlético, do Souza, que está aqui do nosso lado, do Nacional, de Patos, do Campinense, do 13, do Botafogo e de tantos outros times no estado, parece que podem vibrar porque vai voltar o futebol, não é isso? Aquele abraço, boa tarde. Olá, Peterson. Bom dia. É uma alegria poder estar aqui nos reencontrando. Você que é um amigo e um companheiro de profissão, na qual eu tenho uma inestimável admiração. Quero te parabenizar pelo programa Balanço Diário. Tenho acompanhado diariamente durante essa noventena, Peterson. Não foi uma quarentena, foi uma noventena, porque nós já estamos há 90 dias confinados, vivendo esse isolamento. E hoje é um prazer poder estar aqui ocupando esse espaço tão valioso para transmitir o nosso abraço a todos os telenautas que acompanham o nosso Diário Esportivo, que em breve, se Deus quiser, estaremos retornando, e movimentar a nossa pasta no site Diário do Sertão, na nossa página Diário Esportivo, trazendo aqui novas informações, atualizando o torcedor das últimas definições no que se refere à volta aos treinamentos das equipes, assim como o protocolo da Federação Paraibana de Futebol para a volta aos treinamentos, a volta do futebol na Paraíba e a deliberação sobre transmissões esportivas. Como é que vai ser isso aí? Você já tem o decreto, já como é, o que a Federação Paraibana está dizendo? Você pode detalhar para a gente? O Atlético já deve voltar, como você disse aí, voltar já a treinar. Mas já tem uma data específica quando é que vai voltar o campeonato ou ainda não? O Atlético, Peterson Santos, para a gente ir por partes aqui, o Atlético já tem alguns jogadores na cidade, no caso do lateral Jaquinha, o atacante Paulinho, o zagueiro Egon, chegou hoje o goleiro Gabriel e até quinta-feira está chegando todo mundo. Qual é o procedimento, qual é o protocolo que o Atlético vai adotar para a volta aos treinamentos com segurança, para cumprir cada fase do protocolo realizado pelo Dr. Jamassi, que é o médico do Atlético. O time todo vai ser testado, jogadores ficam em isolamento até quinta da semana que vem. Então vai ser todo mundo testado, vai ter os resultados, se Deus quiser, todos negativos. O Atlético pode voltar aos treinamentos. Então aqui fazendo uma interpretação do atual contexto e diante do protocolo a ser seguido, o Atlético volta a treinar quinta ou sexta da semana que vem. O Atlético não treina essa semana porque é o período de isolamento e o período de testagem dos jogadores e também da comissão técnica. Liberado os jogadores quinta, semana que vem, se Deus quiser, todo mundo negativo, o Trovão volta a trabalhar no Higino Pires Ferreira, caixa de areia e também os trabalhos físicos sob o comando do novo preparador físico, Elvis Lima. Até porque, Peterson, o Perpetão ainda não foi liberado. Segundo o último decreto do governador, no seu artigo 11, ele não permite que as praças esportivas da Paraíba sejam liberadas. Como o Perpetão pertence ao Estado, o Atlético, a princípio, não pode treinar no Perpetão, até uma posterior deliberação que pode vir a acontecer, quem sabe, daqui a 15 dias, e quando o professor Elvis Lima, que vai condicionar os jogadores para a volta dos trabalhos em coletivo, para retornar os trabalhos com bola e a volta do futebol, possa ser que a gente já tenha aí uma deliberação do governador João Azevedo, liberando o Perpetão para que o Atlético também possa utilizar aquele espaço para fazer os trabalhos táticos e técnicos para a volta do futebol paraibano. Sobre a volta do futebol, ainda não há uma data definida na Paraíba. Eu estou fazendo uma interpretação pelos últimos decretos estaduais e municipais que a competição deve retornar entre o dia 15 e 19 de junho, porque o decreto de João Pessoa e de Campina Grande, eles autorizam a volta do futebol profissional sem a presença de público a partir do dia 13 de julho. Então, como tem que ter um acordo comum entre o ente federativo estadual e os municípios, eu acredito que o futebol paraibano deve estar retornando entre esse intervalo do dia 15, 19, 20 de julho para cumprir as 7 datas que faltam. Para a grande maioria dos clubes são 2 datas, para quem vai à fase final e for até a final tem 6 datas, e para Botafogo e Campinense, que tem um jogo a menos, são 7 datas, considerando, quem sabe, que essas equipes venham a ser finalistas do Campeonato Paraibano. Léo, falando de Souza, tem alguma informação do Souza? O Souza fez um contato com todos os seus jogadores, através do presidente Aldeone Abrantes.
todo o plantel do Souza vai retornar para a reta final do Paraibano, para os últimos compromissos da equipe, um deles inclusive contra o Atlético na última rodada. Todavia, ainda não chegou a equipe para a reapresentação. Deve essa semana chegar os atletas lá do Dinossauro do Sertão e certamente vão ter que cumprir esse mesmo protocolo que o Atlético está fazendo aqui em Cajazeiras. E diferente daqui que não se pode usar o perpetão por conta do decreto estadual, o Souza talvez vai poder usar o Marizão, se autorizado pelo prefeito Tairone daquele município. E sobre os outros times, você tem alguma informação? Tá todo mundo se organizando, Peterson, para poder retornar. Tem alguns times que tem uns times que liberaram todo mundo, não foi? Não, todo mundo liberou. Alguns desligaram os atletas, outros mantiveram os contratos, como o Atlético. O Atlético fez o seguinte: o Atlético não tinha condições de pagar 100% da folha, mesmo recebendo uma ajuda da CBF de 120 mil reais por ser um participante da Série D e 10 mil reais da Federação Paraibana de Futebol. O Atlético pagou maio e abril integralmente, todavia, março e abril, melhor dizendo, integralmente, e maio teve que fazer um acordo com os jogadores, reduzindo em 75% a folha salarial. Manteve todos os contatos, volta todo mundo, e assim aconteceu com outras equipes da Paraíba que também fizeram a redução salarial, fizeram um acordo com os atletas para não demitir e estão se organizando para voltar. Em Campinas, João Pessoa foi liberado só a partir do dia 29, segundo os decretos municipais. Então, Botafogo, São Paulo Cristal, lá de Cruz do Espírito Santo, 13, Campinense, Serrano, as equipes de Campina Grande voltam a treinar a partir do dia 29 e iniciam a sua preparação para o retorno do futebol paraibano. Pois é, todo mundo está na torcida aí para que volte logo esse campeonato, porque para ver se a gente tem alguma coisa diferente, né? Porque na TV é só live, filme e o povo em casa. Lá porque, Peterson, o futebol ele é uma indústria do entretenimento. Quem é beneficiado com o futebol não é só os jogadores, mas eu, por exemplo, na condição de jornalista esportivo, eu estou há 3 meses desempregado porque o meu produto, o meu conteúdo esportivo eu não tenho como fornecer para o nosso ouvinte, para o nosso telenal. E os canais de esporte aí estão sobrevivendo, passando reprise, né? Reprise, né? Reprise, falando de histórias de pessoas dos anos 90, 80. Então, eles sobreviveram em um período muito difícil, foi muito desafiador para quem conseguiu manter programa esportivo nesse período. Mas eu tenho muita fé que nós já passamos dos 50% dessa doença. Nós vamos entrar agora numa fase descendente e, se Deus quiser, aos poucos o futebol vai voltar. A princípio, volta com os portões fechados, porque todo mundo está seguindo o protocolo que está sendo adotado pelo médico Márcio Tanuri, do Flamengo, que é uma autoridade em saúde esportiva. Inclusive, ele vai participar de uma comissão da FIFA para a volta do futebol em todo o mundo. Então, o Atlético, inclusive, segue esse protocolo do médico Márcio Tanuri, lá do Flamengo, se espelha nesse médico do Flamengo, o Márcio Tanuri, e o nosso futebol, brevemente, se Deus quiser, vai estar de volta. A princípio, com portões fechados. Depois, Petros, a fase 3 permite a presença de torcedores. Lá no Rio de Janeiro, é 1/3 da capacidade total. Existe um protocolo, 4 metros de distância entre cada torcedor, todo mundo com o uso de máscara. É o que vai acontecer, talvez já no Campeonato Brasileiro, que deve voltar no mês de agosto.